Olá pessoal, então sejam bem-vindos. Nós vamos trabalhar agora a última parte do cálculo diferencial integral. Então nos vídeos anteriores nós trabalhamos limites e derivadas. São vários vídeos que vocês vão poder acessar aí no YouTube aí de graça, certo? Essa última parte é a parte integral. O que é uma integral? O que são as integrais que a gente chama? Elas são o processo inverso da diferenciação ou da derivação, certo? Então, na derivação, eu dava para vocês a função e pedia a derivada. Agora, a gente encontra a função a partir da derivada. É um processo inverso. Então, é que nem a multiplicação e a divisão. Então, na derivada, a gente dava a função e calculava a derivada. Agora, aqui, sabendo a derivada, a gente calcula a função. Então, é um processo inverso, é um processo de integração. Então, basicamente, a gente pode abrir as integrais em duas partes principais. A primeira, o processo usado para encontrar a função quando se conhece a derivada, ou a taxa de variação, que é a derivada, certo? E o segundo método, que também é bastante usado nas integrais, é para calcular a área embaixo de uma curva. Nós vamos também fazer a aplicação no próximo vídeo, certo? Então, a integral, ela é sinalizada por essa cobrinha aqui, por esse símbolo aqui da integral, que nada mais é do que um somatório. Nós vamos ver depois na parte de cálculo de área. Então, o somatório, ele é significado pela integral. A integral do quê? Porque o somatório seria um ΔX. Aqui é um diferencial de x. Então, eu faço aquele ΔX tender a zero, vou ter um diferencial. Então, aqui seria o quê? Base vezes altura. O f de x é a altura da minha função e o dx é a minha base. Então, quando eu somar todos esses infinitos retângulos que vai ter de base dx e altura f de x, quando eu somar todos esses infinitos retângulos que ficam abaixo da curva, eu vou ter o que? A área, que é o somatório dele. Então, o somatório daqueles, todos aqueles pequenos retângulos, nós vamos ver no próximo vídeo, vai me dar a área. Então, eu calculo o que? A função que me dá dada a derivada. Então, eu vou calcular o que? A integral de f de x dx, eu vou chamar de f maiúsculo de x mais uma constante. A f maiúsculo de x é chamada primitiva, certo? E o complemento f de x mais a constante é chamada integral indefinida. Então, a gente vai fazer agora aplicações para isso. Então, a integral ela é utilizada para duas coisas, calcular, encontrar a função sabendo a derivada e calcular a área embaixo de uma curva. Então, a integral de f de x dx vai ser a primitiva, aqui f de x mais uma constante, ou seja, a nossa chamada integral indefinida, porque não tem um intervalo. Nós vamos ver na próximo vídeo, nós vamos colocar intervalos de números aqui de tanto a tanto, então essa é chamada integral definida. Então, as quatro principais regras aqui da integral de dx é x mais uma constante. Integral de x na n dx é x na n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, desde que o n não seja igual a menos 1, para n diferente de menos 1, porque não vai dar zero aqui, aí não existe, certo? Então, para qualquer n diferente de menos 1. Então, por exemplo, quanto é a integral de x na quinta dx? O que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai resolver isso, pessoal? Ó, o n é 5. Eu faço n mais 1 dividido por n mais 1. Então, o n aqui é 5. Então, eu vou fazer n 5 mais 1 sobre 5 mais 1. Mais uma constante. Certo? Então, quanto vai dar isso aqui? 5 mais 1, 6. X na 6. 5 mais 1, 6. X na 6 sobre 6 mais uma constante. Certo? Então, sempre a gente vai poder saber se acertou ou não. Porque se a gente derivar o resultado, nós vamos encontrar o quê? A f de x. Olha só. Vamos fazer aqui? Ó. Então, nós vamos fazer aqui, ó. x6 sobre 6 mais uma constante. Vamos derivar isso aqui. Derivada de x na 6. A gente lembra que é x na n é n, x na n menos 1. Então, o 6 passa multiplicando, x na n menos 1. 6 menos 1, 5.
dividido por 6, mais derivada de uma constante. Derivada é a taxa de variação. Como não tem variação, é uma constante, é zero a derivada. Então aqui é zero. Olha aqui, ó. 6 com 6 a gente corta. X na quinta. Aqui, ó. Fechou a equação. Então a gente consegue, a partir da derivada, calcular a função. Foi o que eu falei para vocês na primeira aplicação da integral, certo? Então, sabendo, né, a derivada, a gente calcula a função. Então, se eu quero voltar a saber se eu acertei, o que eu faço? Eu pego o resultado e derivo. Eu vou ter que chegar de novo nesse aqui, certo? Integral de k dx. O k é uma constante, que nem a derivada. Eu tiro ele fora da integral, fica k da integral, k que multiplica integral de dx. Integral de dx é x mais uma constante. Então, fica kx mais constante. Vamos lá? Integral de 6 dx. Então, como ele é uma constante, o k é 6, ó, eu vou tirar o k da integral. Vou puxar ele para fora. Então, vai ficar o quê? 6 integral de dx. Quanto é que é a integral de dx? É x mais uma constante. Então, vai ser 6 vx mais uma constante. Esse aqui é o resultado, assim como aqui também era o resultado. Certo? Se eu quisesse saber se está certo ou não, bastaria fazer o quê? Derivar isso aqui. Então, derivada de 6x mais uma constante é quanto? Derivada de 6x é 6. Né? Porque aqui o x na 1. Então, é 6 vezes 1, 6. Na x elevado a 1 menos 1, porque subtraiu do expoente. 1 menos 1, 0. X na 0 é 1. Então, vai dar 6. Derivado de uma constante, 0. 6 mais 0, 6. Então, está aqui o valor. Ó. 6. Bate sempre. Boa ideia para vocês sempre saberem se acertaram ou não a questão. A gente pode pegar o resultado sempre, pega o resultado e deriva. Tem que dar a função que vocês partiram. Quando eu tenho aqui soma, a integral da soma de funções é soma das integrais, que nem a gente viu nos limites nas derivadas. Então aqui eu vou dividir, ó, integral de 2x² mais x ao cubo vezes dx. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir em duas integrais. Então eu vou só apagar um pouquinho que o meu quadro aqui terminou, tá? Vamos fazer aqui em cima para não abrir um pouquinho de espaço. Então eu vou ter ali, ó, eu vou abrir integral de 2x ao cubo dx mais integral de x ao cubo dx. O 2 é uma constante, eu posso botar ele para fora. 2, integral de x na terceira, ó. Cai aqui, ó, x na n. Então é x na n mais 1 por n mais 1. Então vai dar x, 3 mais 1, 4. Dividido por 4. Beleza? Mais integral de x ao cubo. Ah, não, aqui é x ao quadrado, desculpa. Aqui é x ao quadrado, eu copiei errado. Então aqui vai dar... Desculpa, aqui vai dar x na 2 mais 1, 3, dividido por 2 mais 1, 3. É 2 ao quadrado. É o x ao cubo, eu descobri. Então x ao cubo é x na n. O n é 3. Então vai ficar 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Então vai ficar x na 3 mais 1, 4, sobre 4 mais uma constante. Certo? Como é que eu sei se eu acertei ou não? Né? Falei para vocês. O processo inverso. Eu vou fazer o que? A derivada disso aqui. Então vamos fazer aqui a derivada. Ó. Vai ficar 2 vezes x na 3 sobre 3 mais x na 4 sobre 4 mais constante. Eu derivo isso. Derivada de 2x na 3 sobre 3. Eu vou deixar o 2 terços na frente. X ao cubo é 3 que multiplica x na 3 menos 1, 2. Aqui, x na 4 é 4, x na 4 menos 1, 3. Dividido por 4. Derivada de uma constante é 0. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, aqui eu posso cortar o 3. Ó. 3 com 3 vai dar 2x². Mais 4 com 4 também corta. Vai sobrar x ao cubo. Então, ó, 2x² mais x ao cubo. Fechou. Então, sempre que eu resolver uma integral, eu posso pegar o resultado, derivar ele e voltar à função. Então, eu consigo bater se eu consigo acertar ou não essa questão. Então, aqui são as principais regras. E nós vamos ver no próximo vídeo, né, o uso de integrais para calcular a área de uma curva. Muito obrigado aí pela atenção. Se vocês gostarem, né, deem um like, quiserem compartilhar com alguém que precise, que você sabe que tem
esteja precisando. Se vocês quiserem uma explicação que esteja ao meu alcance, pode contar comigo aí. Muito obrigado.